Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre esforços combinados e o estado plano de tensões, tá? Vamos ver o nosso enunciado, vamos ver o que o exercício está pedindo e a partir daí a gente descobre o que tem que ser feito, tá? O enunciado é o seguinte, ó, o parafuso está preso a seu suporte em C, tá preso aqui então. Se a força de 90 newtons, que é essa daqui, for aplicada à chave para apertá-lo, então isso aqui é como se fosse uma chave, né, que vai apertar o nosso parafuso, determine as tensões normais e de cisalhamento no ponto A, bem em cima, do nosso parafuso. Além disso, represente os resultados sobre um elemento localizado nesse ponto, que é aquele quadrado de referência que a gente viu lá na aula teórica, ok? A haste tem diâmetro de 6 milímetros, então a gente também sabe quanto que vale o diâmetro da nossa haste. Vamos lá então. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro a gente tem aí que a nossa solução vai ser em 10 passos, ok? E a gente tem o objetivo de calcular quais são as tensões que estão agindo lá no nosso ponto A. E a gente precisa fazer um quadrado de referência no nosso ponto A, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os esforços internos na nossa seção, ok? E a segunda é construir o quadrado de referência e sinalizar as tensões principais, que é a tensão X, tensão Y e a tensão cisalhante. Então, ó, a nossa pecinha é essa daqui, ok? A gente precisa calcular os esforços internos. Tem duas formas de calcular esses esforços internos. Eu posso calcular direto, né? Então, como assim direto? Eu vejo direto como que vão ser as coisas. Então, por exemplo, esse 90, ele vai causar um momento torsor e também vai causar, né, olhando assim, um momento fletor, com esse braço de alavanca de 50 e esse de 150. E como eu não tenho nada puxando a minha haste, só puxando para baixo, esse 90 também vai entrar, ó, como um cortante. E aí eu calculei de forma direta. Mas tem gente também que gosta de calcular por equilíbrio. Não tem problema, você vai ter que calcular as reações na parede e depois você, por equilíbrio, calcula as tensões no ponto A, que vão ser exatamente iguais a essa. Se você só sabe por equilíbrio ou só sabe do método direto, não tem problema. Você pode calcular das duas formas. O que é importante você lembrar é que é assim que a gente vai calcular, ok? Como eu disse, ó, o cortante a gente já sabe, o torsor 90 vezes 150, ó, o braço de alavanca, e o fletor é 90 vezes 50, que é esse rosinha aqui, né? Que ele está rodando, né, nesse sentido. Então, boto o meu dedão na direção do momento fletor. Definidos quais são os esforços internos da minha seção, eu preciso definir o meu quadrado de referência. Eu fiz lá um quadradinho no meu ponto A, que é o que está lá em cima, né, no topo da nossa seção. Já defini o quadrado de referência, já defini os esforços internos, vamos ver a contribuição de cada carinha para o nosso cálculo, né? O primeiro carinha que a gente vai ver é a carga axial, né? O nosso normal é igual a zero, né? Não tem tensão normal agindo na nossa peça, então é bem tranquilinho, né? A tensão normal vai ser igual a zero na nossa peça, ok? Outro cara que zera é o cortante, sabia disso? Olha só, quando a gente olha o diagrama dele, a gente sabe que o máximo ocorre no centro e o mínimo ocorre nas pontas. E o ponto A está exatamente numa ponta, né? O ponto A está numa ponta. Ou seja, se ele está aqui nessa extremidade, a contribuição do cortante vai ser igual a zero para o nosso quadrado de referência, tá? Então, nem o normal e nem o cortante vão contribuir, né, com a nossa seção. O que vai contribuir é o fletor e o torsor, então a gente tem que saber calcular eles. Vamos começar então pelo nosso momento fletor. Quando eu olho aqui, ó, a minha haste circular, eu vejo que o momento fletor, ó, ele é contrário ao eixo Z, então eu sei que o sinal do meu momento é negativo. Isso é bem importante a gente ver, né? Se ele é contrário ao eixo, tem que ser negativo. O nosso ponto A está em cima, então o valor do Y ele é positivo, então eu já sei que o momento é negativo, mas o Y é positivo, é joinha, certo? Então e o momento de inércia para uma seção circular é πr a quarta divididos por 4. Isso para o momento fletor, tá? O momento polar de inércia é dividido por 2, mas o momento de inércia normal é dividido por 4. Olha só então, o nosso I é πr a quarta sobre 4, como eu falei, e o valor do Y é o próprio valor do raio. Como o raio vale 6, né? Quer dizer, como o diâmetro vale 6, o raio vai valer metade, que é 6 sobre 2, que é igual a 3 milímetros, ok? Então, como a gente já viu, o raio ele vale metade do diâmetro, né? E o nosso momento fletor a gente viu que era negativo. E o momento fletor ele é dado o seguinte, ó, o momento, como a gente viu, era igual a menos, porque a gente viu que o sinal é negativo, 90, que era a carga, vezes 50, que era o braço de alavanca. Isso deu em newtons vezes metros, ok? Só que
A gente não pode fazer essa conta em Newton vezes metro. A gente precisa de Newton por milímetro quadrado, ok? O que é bem importante a gente estar analisando nesse caso, porque se a gente não acertar as unidades, a gente vai acabar tendo problema lá na frente. Falando em acertar a unidade, né, que é Newton vezes milímetro e não metro, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse cara está em milímetro, esse cara está em milímetro, está em Newton, então quando eu substituir lá, a gente vai achar em Newton por milímetro quadrado, que é megapascal. É tranquilo da gente calcular, tá bom? Então, a tensão devido ao momento fletor vai ser igual a menos da fórmula, menos 90 vezes 50, que é do nosso momento fletor, vezes o y, que a gente viu que é o próprio valor do raio, 3, está em milímetro tudo, né? Divididos por πr a quarta sobre 4, que é π vezes 3 a quarta divididos por 4, tá? Como eu falei, isso aqui vai dar 212,2 newton por milímetro quadrado. E newton por milímetro quadrado, como eu já falei, vai me dar megapascal, tá? Então isso aqui é a mesma coisa, né? Igual a 212,2 megapascal. Se deu positivo, né? Menos com menos dá mais, significa que isso aqui é uma tração. Ou seja, o meu ponto A está sendo tracionado. Olha que legal. Então, é isso aqui que eu vou estar representando. Lá em cima, o meu ponto A sofre tração. Ou seja, se eu olhar o quadrado de referência, esse ponto A está sendo puxado, né? Ele está sendo tracionado. Então, é bem importante a gente estar analisando o que está acontecendo com o nosso ponto A. Beleza, descobrimos o que o momento fletor faz, vamos descobrir o que o momento torsor faz, ok? O momento torsor, de novo, a seção é circular. Como a nossa peça está girando assim, ele puxa o ar nessa direção e empurra a parte de baixo na outra. Olhando em perspectiva aqui, né, a gente viu a parte de cima está sendo puxada para lá, a parte de baixo está sendo puxada para cá, porque o torsor está girando nesse sentido, ok? Então, lembrando que a nossa fórmula do cisalhante devido ao torsor é torsor vezes ρ dividido por J. O ρ vai ser igual ao próprio raio. O J é πr a quarta sobre 2. Toma cuidado, o momento polar de inércia divide por 2. Se eu substituir esses caras na fórmula, eu acho que o meu cisalhante devido ao torsor é igual a 2 vezes o torsor, divididos, né, por πr ao cubo. Beleza? Então vamos substituir. A tensão cisalhante devido ao torsor vai ser igual a 2 vezes o torsor, que é 9 vezes 150, ok? Bem importante a gente lembrar que isso aqui está em quê? Qual é a unidade? Newtons por milímetro quadrado. Newtons vezes milímetro, certo? Temos que tomar cuidado. Lembrando que aqui é 90, né? Não 9. 90 vezes 50, 150 divididos por π vezes 3 ao cubo, ok? Então, 2 vezes 90 vezes 150 divididos por π vezes 3 ao cubo, que é essa formulazinha aqui, ok? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 318,3. Lembra quais são as unidades? Newton por milímetro quadrado. A gente não pode esquecer, tá? Newton por milímetro quadrado. E eu sei que esse cara aqui é a mesma coisa que megapascal, ok? E como é que ele está agindo na nossa seção? O que ele está fazendo? Ele está puxando a nossa seção A dessa forma aqui. Então, quando a gente olha, se eu colocar aqui o de perspectiva fica melhor. Quando a gente olha em perspectiva, a nossa seção A está puxada para lá. Se esse é o ponto A, como se estivesse sendo puxado assim. Vou virar aqui só para facilitar a visualização. É como esse ponto está sendo puxado para lá. O ponto A está aqui, ele está sendo puxado para lá. Então, quando a gente olha o nosso quadrado de referência, ele é representado, né, desta forma. A gente não pode errar também essa direção. Porque se a gente errar essa direção, o que vai acontecer? A gente vai errar o sinal. Então, a gente não pode errar o sinal de forma alguma, né? Senão o professor tira o nosso ponto. Beleza. Descobrimos como é que cada parte ela contribui, né? Vamos, então, desenhar aqui o nosso quadrado de referência. A gente sabe que tem aqui o esforço devido ao momento fletor, né? Que a gente viu que traciona. E ele vale 212,2 megapascal. E a gente acabou de ver também como que o cisalhante, né, ele afeta a nossa peça. Então, nós também temos aqui o nosso esforço cisalhante, que nesse caso vale, né, 318,3 megapascais, ok? Então, beleza. Definimos como que é a nossa peça. A gente vai ver, com relação ao nosso quadrado
de referência. A gente tem que comparar esse cara com esse cara. Se a gente fizer essa comparação, a gente vai ver o seguinte, ó, tensão em X vale isso, cisalhante vale isso e tensão em Y não tem. Então, tensão em Y vale 0. Ou seja, a gente consegue montar primeiro o nosso quadrado de referência com as tensões que agem nele, ou seja, o elemento com as tensões que agem nele, e também, né, os valores da tensão em X, da tensão em Y e da tensão cisalhante, ou seja, os valores das tensões que agem, né, nesse quadrado de referência, que é o nosso ponto A, ok? Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!